Oi, nosso grupo vai falar sobre colesterol e metabolismo dos esteroides. É composto por eu, Rainara Diniz, Alice Alves, Ana Caroline, Carmen Letícia, Graziele Mihaly, Ítalo Abrantes, Jonathan Gomes, José Iranley, Rafaela Jennifer e Valéria Nogueira. O colesterol está entre o mais conhecido dos lipídios. Suas desvantagens é quando encontrado em altos níveis no sangue ou quando relacionado aos alimentos. É um componente da membrana celular e também um precursor dos hormônios esteroide e dos ácidos biliares. Ele é um álcool policíclico de cadeia longa, considerado um esteroide encontrado em membranas celulares e transportados no plasma sanguíneo dos animais. É o principal esteróide sintetizado no tecido animal, independente de sua estrutura complexa, com 27 carbonos. Todos seus átomos são providos de um único precursor, o acetato. Um pouco sobre o colesterol, que é formado a partir do acetil-CoA. Todas as células dos mamíferos têm a capacidade de sintetizar colesterol. Essa síntese ocorre no citosol e no retículo endoplasmático de todas as células nucleares do organismo a partir do acetil-CoA. E ele vai ocorrer em 4 etapas. Na primeira parte, ocorre a condensação de 3 unidades de acetato, que vão formar um intermediário de 6 carbonos, que vai ser o mevalonato. Na segunda parte, vai ocorrer a modificação do melafonato em unidade de isoprenos ativado. Na terceira parte, ocorre a polimerização das 6 unidades de isopreno com 5 carbonos, formando o escaleno ideal com 30 carbonos. E por último, ocorre a ciclização do escaleno, formando os 4 anéis do núcleo esteroide, com várias mudanças adicionais, como oxidações, remoção ou migração dos grupos de metil, que vão produzir o colesterol. O colesterol tem distintos diversos. A maior parte da síntese do colesterol nos vertebrados ocorre no fígado. E uma pequena fração do colesterol sintetizado vai ser incorporado em membranas dos hepatócitos e depois uma pequena quantidade de oxiesteróis vão ser formadas no fígado, atuando como reguladores da síntese do colesterol. Os hormônios são sintetizadores biológicos extremamente potentes que irão agir por meio de receptores nucleares proteicos. Uma das 3 formas de colesterol ser exportada no fígado é a bile, onde vão converter partículas grandes de gordura em pequenas micelas. O colesterol e outros lipídios são transportados em lipoproteínas plasmáticas. O colesterol, os éteres de colesterina, os triglicerídeos e os fosfolipídios são essencialmente insolúveis em água e devem ser transportados do tecido de origem para os tecidos nos quais eles serão armazenados ou consumidos. Eles vão ser transportados nos plasmas sanguíneos como lipoproteínas plasmáticas, que são complexos macromoleculares de proteínas transportadoras específicas, chamadas apolipoproteínas. As apolipoproteínas vão se combinar com os lipídios, formando diversas classes de partículas lipoproteicas, produzindo partículas de diferentes densidades, variando de quilomacrons a lipoproteínas de alta densidade. Os quilomacrons remanescentes são os maiores lipoproteínas e as menos densas, com alta proporção de triglicerídeos, que vão ser catalisados pelo fígado. Os sais biliares produzidos no fígado auxiliam na dispersão das gorduras de dieta, então reabsorvidas na via enterohepática. Irei falar um pouquinho sobre o HDL, que realiza o transporte reverso do colesterol. Uma lipoproteína muito importante para os mamíferos é o HDL, que se encontra em maior quantidade localizada no fígado, que contém a POA1 e a polipoproteínas. Esse processo vai ser realizado da seguinte maneira. Quando o HDL se ligar aos receptores CRB1 na membrana plasmática dos hepatócitos ou de tecidos esteroidogênicos, esses receptores vão controlar a transferência parcial e seletiva do colesterol e de outros lipídios do HDL para a célula. Nesse HDL que foi descarregado, vão separar os seus íons e então volta a circular na corrente sanguínea, onde vão ser extraídos mais lipídios do que restos do VLDL e células sobrecarregadoras com colesterol.
Bom dia, eu fiquei com a síntese e o transporte do colesterol. Basicamente, é um processo muito consumidor de energia. Grande parte do colesterol do nosso corpo, cerca de 70%, é sintetizada pelo nosso fígado, o colesterol endógeno, sendo o restante proveniente da alimentação. Vale destacar que a síntese aumenta quando há uma baixa ingestão de colesterol, o que significa que nossa dieta não precisa ser exageradamente rica nesse componente, para que os níveis se mantenham adequados. Denominamos de lipoproteína aglomerados de moléculas de lipídios e proteínas que ajudam no transporte de lipídios pelo corpo. As principais lipoproteínas são os quilomicrons, VLDL, LDL e HD. Os mais conhecidos são o LDL e o HDL, que são as liposproteínas responsáveis pelo transporte do colesterol. A desregulação do metabolismo de colesterol pode levar à doença cardiovascular. Então, para compreender melhor, a doença cardiovascular designa de todas as alterações patológicas que afetam o coração ou os vasos sanguíneos. Temos como exemplo a cardíaca coronária, hipertensão e a arteriosclerose. O colesterol pode estar envolvido em diversas doenças quando em níveis não adequados. Na desregulação do metabolismo do colesterol, pode acontecer doenças cardiovasculares, neurodegenerativa, hepatite não alcoólica e cânceres. Fatores genéticos e dieta impactam nos níveis de colesterol circulantes. Alguns estudos epidemiológicos mais recentes correlacionam colesterol plasmático com a composição da microbiota intestinal. Boa noite, meu nome é Jonatas, aluno do terceiro período de farmácia da Faculdade Santa Maria. Hoje irei apresentar minha parte na terceira avaliação de Bioquímica 2 da professora Gislaine. Os hormônios esteroides são formados por clivagem de cadeia lateral e oxidação lateral. Hormônios esteroides são produzidos a partir do colesterol, por alteração da cadeia lateral e introdução de átomos de oxigênio no sistema de anéis dos esteroides. No córtex da glândula suprarrenal, são sintetizados duas classes de hormônios esteroides, os mineralocorticoides e os glicocorticoides. E nas glândulas masculinas e femininas são produzidos os hormônios sexuais. Os intermediários na biossíntese do colesterol têm muitos destinos alternativos. O isopentil pirofosfato é o percussor ativado de biomoléculas, com funções biológicas diferentes. A prenilação é um mecanismo comum pelo qual proteínas são ancoradas à superfície interna de membranas celulares em mamíferos. Tal prenilação de apenas algumas proteínas as levam para a membrana celular e para suas atividades biológicas.